Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima fez duras críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal pela condenação do deputado Daniel Silveira. Luiz Lima apontou: "Eu gostaria de lembrar os ministros do Supremo Tribunal Federal que eles não são mais advogados, não recebem apenas de um cliente, ou pelo menos não deveriam receber, mas recebem do mais simples brasileiro que paga o seu salário, assim como qualquer deputado. Quando se exerce o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, não se pode ter partido, não se pode comportar como um partido de oposição." O deputado lembrou a responsabilidade da própria Câmara dos Deputados, que se curvou à corte ao autorizar a prisão de Daniel Silveira. Lima apontou que o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao Supremo e também à Câmara ao conceder a graça e afirmou: "O presidente Bolsonaro agiu conforme a Constituição e foi dada a resposta à Câmara dos Deputados. Deputados, nós fomos eleitos pelo povo. Nós não fomos escolhidos apenas por uma pessoa. Precisamos mudar o sistema de escolha dos ministros. Eles não podem ter um mandato vitalício. Eles têm que ter um mandato e têm que ter o referendo da própria população." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 9 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Presidente Rosângela. Presidente Rosângela, no dia 8 de junho de 2011, às 10 horas da noite, na parte de trás do prédio que abriga o plenário do Supremo Tribunal Federal, o então advogado Luiz Roberto Barroso sacode vagarosamente uma cópia do alvará de soltura de César Battisti, que lhe chegou às mãos com um sorriso que não lhe cabia no rosto, e pergunta para si mesmo e para os advogados de uma equipe que o cercam: e agora? Como se tira uma pessoa da cadeia? Presidente Rosângela, a gente lendo esse trecho da história do nosso país, eu lembro imediatamente do filme Advogado do Diabo, de 1997, estrelado por Keanu Reeves e tendo como ator principal Al Pacino. É normal a gente encontrar advogados com almas amputadas. Não existe prótese para alma amputada, mas está cada vez mais recorrente nós observarmos que
10 ministros do Supremo, de 11 ministros, no julgamento do deputado Daniel Silveira, fizeram com que as suas almas também estivessem amputadas. Eu gostaria de lembrar aqui aos ministros do Supremo que eles não são mais advogados. Eles não recebem apenas de um cliente, ou pelo menos não deveriam receber. Eles recebem do mais simples brasileiro que paga o seu salário, assim como qualquer outro deputado aqui. E quando você exerce o cargo de ministro do Supremo, você não pode ter partido, você não pode se comportar como um partido de oposição. Mas essa casa aqui é culpada. É culpada porque no ano passado, mesmo com mecanismos de punição, autorizamos aqui, na maioria dos deputados, a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. O que ocorreu com César Battisti, mais tarde ganhando o indulto do presidente Lula, do então agora ex-presidiário Lula, quando indultou um assassino confesso de 4 assassinatos, que passou um período longo no nosso país de colônia de férias, e aí o PT, os partidos de esquerda, ficam quietos. Quando deu um indulto a um assassino, não falou-se nada. Mas quando calou um deputado, que teve sim a sua alma amputada por um ministro, refém da sua própria vaidade e da sua própria limitação jurídica, que foi incapaz de encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, e a Procuradoria-Geral da República provocar o Supremo, e não ao contrário. Ministro Alexandre de Moraes, ele se sentiu afetado, ele foi acusado, ele foi acusador, ele foi o juiz, ele foi o provocador. E aí vem o presidente Bolsonaro. Eu peço somente 30 segundos, presidente Rosângela. O presidente Bolsonaro agiu conforme a Constituição e foi dada a resposta à Câmara dos Deputados. Deputados, nós fomos eleitos pelo povo, nós não fomos escolhidos apenas por uma pessoa. Precisamos mudar o sistema de escolhas dos ministros. Eles não podem ter um mandato vitalício, eles têm que ter um mandato e têm que ter o referendo da própria população. Muito obrigado, presidente Rosângela. Deputado. Hoje à tarde gravei um comentário que circulou durante várias horas, deplorando a sessão de ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, que por 9-1, ou 10-1, melhor dizendo, condenou o deputado Daniel da Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão, uma abusiva pena, porque para o alegado crime que estava em curso, não caberia uma pena tão exacerbada. Na verdade, o crime que cometeu o Daniel da Silveira, com as suas palavras grosseiras, de baixo nível, era para ser em curso por calúnia, injúria e difamação, não por alegado crime contra a democracia. A democracia é o poder do povo, e a própria democracia permite a crítica à democracia. E além do mais, Daniel da Silveira deveria estar protegido pela inviolabilidade do seu mandato parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal, né? Inviolável por opiniões, palavras e votos. Foi desrespeitado, portanto, a primeira ilegalidade do Supremo, que além do mais fez esse processo em cima de um inquérito de quase 3 anos, infindável, um inquérito perpétuo, sempre aberto para quem falar mal, alegadamente falar mal do Supremo ou dos seus ministros, que tem dado razão para essas críticas. Pois comentava essas coisas quando, ao final da tarde, ao anoitecer, nós tivemos a surpreendente medida do presidente da República, Jair Bolsonaro, que expediu um decreto com a prerrogativa que tem de presidente da República de criar um indulto presidencial, mais exatamente uma graça, porque a graça é individual, o indulto é coletivo, e com a graça anulando as penas aplicadas a Daniel Silveira ontem à noite pelo Supremo, isto é, todas as penas, a pena de reclusão, as multas e as perdas de direitos. E é um direito que tem o presidente da República. E agora fica a expectativa. O que vai acontecer? Já se falava ao anoitecer, ao final da noite,
desta quinta-feira, que haverá um recurso arguindo inconstitucionalidade desse decreto presidencial. Ora, se houver esse recurso, qual o procedimento que terá o Supremo Tribunal Federal? Vai rejeitar ou vai acolher? Se rejeitar, dará razão ao presidente da República, que tem se queixado constantemente que tudo que é medida que ele adota, ele é contrariado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, minha gente, sabe-se lá o que pode acontecer. Tomara que não aconteça o pior. Mas esse conflito de poderes é extremamente preocupante. A verdade é que o Supremo tem usado de verdadeiras excrescências. Em primeiro lugar, as vítimas julgando o seu acusador. Isso me faz lembrar da Inquisição dos séculos XIII a XVIII, em que os hereges eram jogados na fogueira sem direito à defesa e sistematicamente porque não cumpriam a fé católica. Agora, o herege é o Daniel da Silveira, porque discorda e protesta contra comportamentos visivelmente ideológicos, políticos do Supremo Tribunal Federal, que vem acontecendo há muito tempo. Porque hoje é um Supremo Tribunal Federal ideológico, aparelhado pela gestão do PT, Lula e Dilma. Todo mundo sabe, dos 11, tem 7 lá, a maioria que obedecem à gratidão e à ideologia petista. Por isso, o Daniel da Silveira, que atacou esse Supremo por isso, foi sendo condenado por essa elevada pena de que foi vítima. Então agora resta ver o que vai acontecer. Na verdade, é oportuna a medida do presidente da República, porque tem base legal, porque discorda, se insurge contra as ilegalidades do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E não se argua, como está se arguindo, que o decreto do presidente ocorre sem ter havido o trânsito em julgado da sentença do Supremo. Ora, diz o Código de Processo Penal, artigo 738, se não me engano, é por ali, que o presidente expõe a abrangência do seu decreto. E na abrangência do seu decreto, o presidente Bolsonaro diz que é uma medida incondicionada, independentemente do trânsito em julgado, porque já há uma condenação, pouco importando que não tenha transitado julgado, e que, portanto, essas penas devem ser extintas. Esta é a realidade que estamos vivendo e vamos aguardar os próximos capítulos. Tomara que não sejam os piores.